A gente começa te contando em primeira mão que estados integrantes do Conselho Sul-Sudeste, do Consórcio Sul-Sudeste, avaliam a possibilidade de aumentar a alíquota do ICMS como forma de compensar possíveis perdas na arrecadação com alterações propostas pela reforma tributária. O debate sobre o assunto voltou à tona no mesmo momento em que a PEC que muda o sistema de tributos no país está sendo analisada no Congresso. Os estados alegam que a possível elevação do imposto, o ICMS, seria uma compensação em relação às medidas do governo federal em 2022. Na época, a iniciativa entrou em vigor para conter os preços de combustíveis, limitando a cobrança do ICMS sobre gasolina, diesel e também energia elétrica e telefonia. Esse possível aumento da alíquota ocorre também de olho na reforma tributária, como uma forma de aumentar a base de cálculo da divisão de recursos entre estados na transição entre o sistema de tributos atual e o novo. A repartição do futuro imposto sobre o valor agregado, o IVA, entre governos, vai se dar com base na arrecadação média verificada entre 2024 e 2028, ou seja, os governos que aumentarem a arrecadação a partir do ano que vem teriam mais chances de ter uma fatia maior do bolo tributário do futuro IVA. Por conta disso, o tema voltou a ser tratado pelos governadores integrantes do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o COSUD. A produção do Jornal da Manhã confirmou, com pelo menos duas fontes ligadas ao governo do Paraná, a possibilidade de aumento do ICMS, que foi realmente alvo de discussão entre os estados do COSUD. A expectativa é que alguma novidade sobre o assunto possa ser divulgada na próxima semana. Oficialmente, ninguém está comentando o tema. Essa previsão de aumento da alíquota do ICMS por alguns estados foi confirmada por pelo menos um dos integrantes do COSUD. Ontem à tarde, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, apresentou um projeto que sobe de 17% para 19,5% o imposto cobrado. No Paraná, atualmente, a alíquota é de 19%. A exceção ocorre em relação aos combustíveis, serviços de energia e telecomunicações, onde o índice é de 18%. Já para bebidas frias como água gaseificada, refrigerantes, refrescos e isotônicos, o ICMS é de 20%. Vamos lá, é uma atitude ousada dos estados e ao mesmo tempo preocupante. Que é o seguinte, podemos até entender que os estados do Sul e do Sudeste querem dar recados ao governo federal, querem dar recados ao Congresso principalmente, sobre o texto da reforma tributária. Mas aumentar imposto não dá, né? Vocês acham que estão pagando pouco imposto já? Não dá. Ainda é só uma expectativa. O Rio Grande do Sul parece até que já consolidou essa ideia, mas os outros estados ainda estão debatendo. Reforço, entendo a necessidade de conversar com o poder central no Brasil, com o Congresso, com o governo federal, mas que não coloquem no lombo do povo essa conta. Mais essa. Tem que se encontrar ali outros caminhos. Até porque é uma medida simplesmente arrecadatória pontual. O ICMS vai deixar de existir, com o passar dos anos. Ele vai ser substituído por outros impostos conforme a reforma tributária prevê. Então eles vão arrecadar, 4, 5, 10 anos, que é o período de transição máximo aí, e depois ele vai deixar de existir para dar lugar a outros impostos que vão arrecadar para os estados e municípios. Então é uma medida que vai sobrecarregar ainda mais o pagador de impostos, que ela não é definitiva e que vai atrapalhar a economia. Tomara que seja só pressão. E o governador aqui do nosso estado vizinho, do Rio Grande do Sul, já sofre muita pressão por conta desse novo aumento de ICMS. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, também já começou a sofrer pressão desde que os parlamentares lá e a população e o setor produtivo tomaram ciência dessa possibilidade de aumento de tributos. E aqui no Paraná não será diferente. Vale a gente ter em mente que no início de 2023 nós já aumentamos a nossa alíquota de ICMS. Então, o fato de o Paraná estar agora planejando talvez um novo aumento de ICMS causa muitas dúvidas, principalmente quando a gente enxerga a competitividade entre estados. Nós estaremos com uma alíquota, daí precisaríamos imaginar de qual seria esse aumento, se a gente já está ali na casa dos 19%. Na época, o Concefaz fez um estudo, que para que a gente alcançasse um nível de arrecadação parecido com aquele que tínhamos antes da isenção da redução
do ICMS dos combustíveis, nós precisaríamos estar ali em 22, 22,5%, o que é um aumento de mais 3,5%. Então, é muito tributo. Não adianta a gente ficar discutindo toda essa questão tributária, a gente alertava aqui no Jornal da Manhã, sem colocar assim um impacto de frente à reforma administrativa. E uma reforma administrativa que enxugue também o judiciário, enxugue o legislativo e enxugue as máquinas, todas as máquinas estaduais. Porque percebam, da mesma maneira que a gente discute e fala de aumento de arrecadação, daqui a pouco a gente vai estar discutindo novamente incremento em cargos comissionados, incremento no judiciário, incremento em outras estruturas, criação de ministérios, criação ou repasse para estatais que dão prejuízo. É disso que se trata. A máquina ela fica inchada e nós pagamos cada vez mais pela ineficiência. Então, um aumento de tributos nesse momento prejudicaria sim o setor produtivo, que busca ainda se recuperar da questão ainda da pandemia, porque o ICMS impacta quem produz e impacta principalmente o setor varejista e o comércio.